الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, o nosso tema para o dia de hoje vai ser apenas uma reflexão em torno do sentido e significado da palavra Islã, que é o nome desta religião que nos identifica a todos nós. É importante que conheçamos o significado desta palavra, porque muitas vezes até aqueles que não são muçulmanos acabam confundindo e acabam pensando que a religião islâmica é uma religião especificamente para muçulmanos. E quando você diz que esta religião veio para todos os povos, veio para todos os seres humanos, em algum momento isto cria espanto. Então começa-se a olhar para a religião islâmica tal como se olha para qualquer outra religião. Daí a necessidade de nós muçulmanos conhecermos a nossa religião, e isso vai nos ajudar quando estamos a conversar entre nós, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, quando estamos a conversar até com nossos conhecidos de outras religiões. Às vezes surge esta pergunta: mas por que você é muçulmano? O que é esta religião? Então fica mais fácil nós pudermos explicar sobre o Islã. Esta é a razão por que escolhemos este tema. É verdade que muita coisa que vai ser aqui dita é do nosso inteiro conhecimento. Já ouvimos várias vezes, né? Já aprendemos isso, mas o que nós estamos aqui a fazer é precisamente responder a um comando do próprio Corão al-Karim, quando diz: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recorda, porque a recordação beneficia aos crentes. Então nós temos que sempre nos recordarmos e recapitularmos aquilo que já conhecemos. Por que esta religião tomou este nome precisamente Islã? É verdade que nós sabemos que Islã significa submissão à vontade de Allah, entrega à vontade de Allah, e até porque nas suas derivações esta palavra Islã também deriva da palavra salam, que é paz. E nós, quando acabamos de fazer salat, sempre recitamos: Allahumma anta salam, ou Allah, tu és a paz, wa minka salam, de ti vem a paz, tabarakta ya dal jalal wal ikram. Então, hoje precisamos realmente fazer uma reflexão em torno desta palavra Islã. Estimados irmãos, a palavra Islã, que significa submissão, rendição, sujeição, entrega, ela aparece de duas formas. O sentido do Islã é de dois tipos. Existe um tipo que nós podemos chamar de Islã Kauni. Islã Kauni significa Islã cósmico, Islã universal. O que isso quer dizer? Allah subhanahu wa ta'ala criou tudo que existe. E se nós olharmos para este vasto universo, plantas, seres humanos, animais, montanhas, rios,
a própria galáxia, todo este universo, existem leis que Allah criou para regerem o universo, que controlam o funcionamento do universo. Estas leis não criaram o universo. Estas leis também são criaturas de Allah, tal como nós, para manterem a ordem cósmica. É por isso que nunca ouvimos falar que houve uma greve das estrelas. Nunca ouvimos falar que o Sol entrou em greve, a Lua entrou em greve, ou que qualquer astro saiu da sua órbita e criou desastre. Não há acidentes entre estrelas. Por quê? Porque existe uma ordem que impera o universo. Allah criou as estações, cada estação tem sua época, as plantas crescem de acordo com aquilo que Allah estabeleceu e tudo mais, incluindo os seres humanos. Nenhuma criatura consegue sair ou escapar do comando de Allah. Então, todas as criaturas estão sujeitas ao comando de Allah. Essa sujeição chama-se Islã. Essa rendição chama-se Islã. Portanto, todas as criaturas seguem a mesma ordem. Só que nós, seres humanos, depois vamos estudar isso e estabelecemos as leis e falamos das leis universais, como se estas leis tivessem criado o mundo. As leis não criaram o mundo. As leis universais, aquelas que o homem chamou de leis naturais, na verdade, são leis que Allah estabeleceu para reger o universo. Na linguagem do Coran, essas leis são chamadas de sunan. وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Não encontrarás nas leis de Allah qualquer mudança, qualquer alteração. Hoje nós conseguimos travar a morte? Ninguém consegue travar a morte. O nascimento das criaturas e a sua morte são regras que Allah estabeleceu. Você pode viver o tempo que Allah te permitir, mas a finalidade é a morte. A morte é uma dessas leis. O nascimento é uma dessas leis. O nosso crescimento, tudo isso segue um curso. Portanto, todas as criaturas estão sujeitas ao comando de Allah, à vontade de Allah. Então, essa sujeição toda, chamemos o que quisermos, mas na linguagem do Coran chama-se Islã. É neste sentido que Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Este é o versículo 83 de Surat Al-Imran. Acaso anseiam por outra religião que não seja a de Allah, uma vez que estão-lhe submetidas todas as coisas que há nos céus e na terra, voluntária ou involuntariamente, e a Ele retornarão? Vejam, Allah está a dizer neste versículo que vocês querem uma outra religião que não seja aquela que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu, sabendo que todas as coisas nos céus e na terra estão submetidos a Allah. Essa submissão chama-se Islã. A prova é que o próprio versículo diz: وَلَهُ أَسْلَمَ. A Ele estão submetidas todas as coisas. Então a palavra Islã aí significa submissão, significa sujeição. Só que o Islã, neste sentido geral, não implica recompensa nem condenação. Este tipo de Islã não implica
recompensa nem condenação. Até nós próprios seres humanos estamos sujeitos a isto. Por exemplo, Allah criou-nos, deu-nos uma forma, uma estrutura, que é esta. Não conseguimos alterar. O ser humano pode fazer qualquer tipo de corte que quiser, pode mexer o seu cabelo da forma como bem entender. Mas há coisas no seu corpo que não consegues mudar. Allah deu-te 2 braços, só são 2. Não há como ter 3. Allah deu-nos aqui um conjunto de aparelhos, aparelho respiratório, aparelho reprodutivo, aparelho urinário. Consegues acrescentar mais um aparelho ou consegues suprimir mais um aparelho do seu organismo? Não consegues. Porque tudo isto segue o comando do seu Criador. Não depende de si, depende dele. Então há partes em nós que nós não temos o livre-arbítrio de mexer, não temos a liberdade de mexer. Assim como está, é assim como está. E é assim que vai continuar. Até o nosso corpo submete-se à vontade de Allah. Este é o Islã cósmico, o Islã universal. Só que não implica, conforme disse, recompensa ou condenação. Nós estamos sujeitos assim. E depois vem o segundo tipo de Islã, que os álamos chamam de Islã Shari'i. Shari'i vem da palavra Sharia, que é legislação. Então, há um tipo de Islã que Allah legislou. O que significa? Significa submissão à vontade de Allah de forma voluntária. Como crença com unicidade, isto é, monoteísmo, submissão a Allah com obediência, que é ta'a, e também inocência de qualquer tipo de politeísmo. A crença em Allah único, seguir o seu Sharia e afastar-se do shirk. Este Islã foi legislado por Allah e o seu cumprimento é voluntário. Nesta linha, este Islã veio para 2 criaturas, enquanto que o primeiro tipo abrange toda a criação, este segundo tipo abrange só 2 criaturas, os seres humanos e os jinn. Por quê? Por causa do elemento da escolha, porque só os seres humanos e os jinns é que têm a liberdade de escolha, é que têm o livre-arbítrio. Este Islã do segundo tipo traz 3 significados. O primeiro significado é um significado geral. O segundo significado é um significado particular. E o terceiro é muito mais particular. Então vamos explicar cada um destes tipos. No segundo tipo, dizemos que há 3 significados. O significado geral significa aquela crença, a fé que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu, que é a religião comum entre todos os profetas e mensageiros, desde Adão alayhi salam até o Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam. A religião deles foi única, unicidade de Allah, acreditar que só existe um Deus que é Allah. Só. Então todos os profetas e mensageiros foram enviados e os livros foram revelados somente para trazer este Islã. É neste sentido que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. O dini perante Allah é Islã. Islã no sentido de submissão voluntária. Os seres humanos depois vão se dividir, vão dar outros nomes, por aí em diante.
Uns chamam de cristianismo, outros chamam de judaísmo, outros vão dar todos os nomes. Mas no fundo o que é? É submeter-se à vontade de Allah de forma voluntária. Aqui não há obrigatoriedade, você que decide. Depois vamos explicar porquê. Mas todos os mensageiros foram enviados exatamente para clarificar este din. Submissão à vontade de Allah de forma voluntária. Esta é a razão por que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi." Shara'a lakum. Allah legislou para vós o din. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha, o din que ele havia recomendado para Nabi Nuh, o din que te temos revelado ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e que havíamos recomendado a Ibrahim, Musa, Isa, an aqimu din, para estabelecerem o din, wala tatafarraqu fihi, e não discrepeis quanto a isso. Portanto, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa e todos os outros mensageiros foram enviados com este din. Então, se perguntarmos qual era o din de Nabi Ibrahim, era Islã. Qual era o din de Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam? Era Islã. Qual era o din de Nabi Musa? Qual era o din de Nabi Isa? Islã. Qual era o din de Nabi Adam? Islã. O que significa Islã? Submissão. Todos eles seguiam o comando do seu Criador. Este é o sentido geral. No sentido particular, Islã significa a versão final deste mesmo din que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam recebeu e transmitiu. A diferença entre isto e aquilo que os profetas anteriores receberam reside apenas na legislação. Em termos de Tawhid, todos eles chamaram para o mesmo Tawhid. La ilaha illallah. Em termos de legislação, que são as normas de conduta, aí diferem de um profeta para o outro, dependendo da diferença entre os povos para os quais eles foram enviados. Então, com a chegada do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, o Shariat que ele trouxe revogou toda aquela legislação anterior. Neste sentido, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quer dizer, depois da vinda do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, qual é a legislação que está em vigor? É a legislação que o Nabi alayhi salatu wassalam trouxe. Qual é o Shariat que está em vigor? É o Shariat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. E este Shariat revogou toda a legislação anterior. Então Allah diz que aquele que não seguir esta última linha que o Nabi alayhi salatu wassalam trouxe, Allah não aceita dessa pessoa. Este é o sentido particular. E o sentido mais específico, muito particular, é que o Islã é um dos níveis deste din que o Nabi alayhi salatu wassalam trouxe. Vocês sabem, estimados irmãos, que Jibril alayhi salam, quando veio ter com o Nabi alayhi salatu wassalam e fez uma série de perguntas a ensinar os muçulmanos, a primeira coisa que disse "Akhbirni anil Islam", explica-me o que é Islã. E o Nabi explicou. O Nabi explicou que o Islã consiste em reconhecer que Allah é a única divindade, que Muhammad é mensageiro de Allah, praticar o salat, cumprir com o zakat, até a última parte do hadith. Depois Jibril perguntou: "Fa'akhbirni anil iman", explica-me o que é iman. E o Nabi explicou os 6 pilares do iman. Ihsan, explica-me o que é ihsan. E o Nabi respondeu: "An ta'budu Allah ka'annaka tarah,
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Adorar Allah como se estivesses a vê-lo. Se não consegues ver, pelo menos com a consciência de que Ele está a te observar. Então temos aqui 3 níveis: Islam, Iman, Ihsan. Então, Islam, no sentido mais particular, é um dos graus deste dini que o Nabi alayhi salatu wassalam trouxe. Enquanto que o Iman e Ihsan são questões do coração, Islam são questões já dos membros. Significa a submissão dos membros à vontade de Allah, que é a prática, que são os 5 pilares do Islã. Então, neste sentido, estimados irmãos, conseguem ver que o Islã não é nome de um povo, de uma nação, de um grupo, de um líder, de um país, de uma civilização. Islã só é submissão à vontade de Allah. Diferentemente das outras denominações. Então, é por esta razão que o Islã veio para todas, primeiro, veio para todos os seres humanos, em todas as gerações. Com a vinda do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, ele selou a mensagem. Então, o Islã não é dini particular só dos muçulmanos. Até aquele que não é muçulmano, nesta época, precisa conhecer o Islã, porque ele não terá como seguir o profeta que ele diz seguir, se não seguir o último deles. Porque o último deles é que traz a versão final da vontade de Allah. Então, nós temos que saber que não somos os únicos. E temos esta missão de transmitir essa versão final deste dini a todos os seres humanos, em qualquer canto do mundo. Mas, naturalmente, com sabedoria. A outra questão, só para terminarmos aqui, no fundo, o que é que significa ser muçulmano? Voltamos já para a primeira questão que eu estava a explicar, o Islã cósmico. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos e estabeleceu leis para regerem a sua criação. Nós não temos como sair dessas regras. Que o sol nasça, o ser humano não consegue intervir nisso. Que o céu esteja nublado, ninguém consegue travar isso. Que nós nascemos e morremos, ninguém consegue travar. Os aparelhos que temos que funcionam no nosso organismo, ninguém consegue aumentar ou diminuir. Quer dizer, todos nós estamos submetidos a isso, com ou sem vontade. Estamos submetidos a isso. Significa que existe um poder supremo que nos guia, que nos orienta. Nós estamos submetidos a esse poder. Entretanto, esse mesmo poder, no que diz respeito aos seres humanos e aos jinnes, concedeu-nos uma relativa liberdade de escolha. As outras criaturas não conseguem sair desse comando, mas nós, seres humanos, Allah deu-nos uma relativa liberdade de escolha no segundo tipo do termo Islã. Quer dizer, para você seguir a legislação de Allah, você escolhe. Queres seguir? Você é muçulmano. Não queres seguir? Paciência, mas tem consequências. Então, eu, como um ser dotado de livre-arbítrio, posso escolher viver este dualismo. Numa parte da minha vida, do meu corpo, estou submetido ao comando de Allah, e naquela parte em que Allah deu-me liberdade de escolha, eu escolho seguir coisas contrárias a este comando. O que é que vai acontecer? Posso escolher contrariar, posso escolher harmonia, conformar esta parte que eu tenho liberdade, vou conformar com a parte que não tenho liberdade de escolha. O resultado é a harmonia que eu vou viver. Se eu não escolher essa harmonia, vou me despedaçar. Vou me despedaçar. Como uma pessoa que escolhe dizer, olha, não,
eu prefiro viver a minha maneira. Não vou seguir o comando do Criador. Um exemplo, vou beber tudo que me apetecer. Realmente, você vai beber tudo que te apetecer. Até vai beber aquilo que te prejudica. Quem vai sentir isso? És tu mesmo. Mas podes seguir o comando do Criador. Olha, meu servo, eu quero que tu não consumas bebidas alcoólicas. É a minha vontade, mas não te obrigo. Se você escolher não consumir bebidas alcoólicas, você não vai ter problemas. Mas se escolheres beber, vais ter os problemas. Quem vai acidentar és tu, não é Allah. Quem vai apanhar problemas de saúde és tu, não é Allah. O mundo continua mundo. Você que vai sofrer os problemas. Então, quando eu anuncio dizendo La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, anuncio que sou muçulmano, ser muçulmano simplesmente é conformar a parte em que tenho liberdade e harmonizar com a parte em que não tenho liberdade. Mas no fundo eu não consigo sair do comando de Allah. Não consigo. Então, Islã, em particular, é isto. E nós sempre dissemos assim, olha, na vida nós gostamos de ordem, gostamos de harmonia, gostamos de paz. Quem é que gosta de desarmonia? Quem é que gosta de confusão? Só um confuso é que pode não gostar do Islã. O Islã simplesmente é um meio que Allah te deu para harmonizar a parte em que tens liberdade de escolha com aquela parte que não tens liberdade de escolha. Mas no fundo você não sai do comando de Allah. Não sais. Então, se não sais, melhor coisa o que é? É harmonizar. Esta é a razão por que somos muçulmanos. Então, o muçulmano, quando não consome bebida alcoólica, não é porque ele é incapaz. Se ele quisesse, até podia beber mais do que o mais fanático dos embriagados. Podia muito bem, mas ele não faz. Por quê? Até pode beber, não lhe provocar doença nenhuma. Simplesmente porque é uma pessoa que gosta de viver em harmonia consigo mesmo. Só. Então, viver em harmonia consigo mesmo, conformando a parte em que tem liberdade com a parte em que não tem liberdade de escolha, chama-se Islã. Então, estimados irmãos, Islã é isto. Se olharmos, Islã é o estado natural de todas as criaturas. É uma marca distintiva de todas as criaturas. Portanto, perguntar a alguém por que és muçulmano, essa pergunta está muito mal feita. Porque ser muçulmano, aceitar o Islã, é o estado natural das coisas. É estar dentro da harmonia. Agora, quem sai da linha da harmonia para a desordem, esse é que devemos perguntar, por que você está a viver esta desordem? Por quê? Alguém vai adorar uma árvore, acreditando que aquela árvore ali tem uma certa santidade. Depois de amanhã vai ver uma outra árvore maior que aquela, diz que não, esta é pequena, vou passar a adorar aquela. Depois vai ver uma terceira árvore, diz que não, esta árvore aqui está num bom sítio, talvez adorar esta aqui. Ele não sabe o que quer. Da mesma forma que alguém diz, olha, eu acredito em Allah e tudo depende da vontade de Allah. Depois meia volta diz que não, mas espera aí, depende da vontade de Allah. Mas ouvi dizer que há um curandeiro que veio ali, é muito bom. Vou lá aproveitar também e tratar-me. Isto é desarmonia. Ou você acredita no poder de Allah ou não acredita. Então, talvez normalmente qualquer pessoa que vive nesta desarmonia, não sabe o que adorar, este é que vive um verdadeiro inferno. Então, estimados irmãos, Islã não é nome de um povo, não é nome de uma cidade.
Este é o estado, é a marca distintiva de todas as criaturas. Quando nós somos muçulmanos, estamos em harmonia não apenas conosco, mas com o universo todo. E muitas vezes não sabemos que o universo também reage. Quando nós saímos da linha, o universo também reage. Como? A Terra deixa de produzir, o céu para de chover e começamos a viver turbulências. A prova disso está no Corão. Disse: وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ, e aquele que se afastar da minha recordação, quer dizer, deixar a linha que Allah estabeleceu para seguir outras linhas, o que vai acontecer? O próprio Allah diz no Corão: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, terá uma mísera vida, uma vida conturbada. E às vezes pensamos, esta forma como estamos a viver, este elevado nível de custo de vida, onde há carência de tudo, nós praticamente cá não podemos dizer, não podemos dar-nos ao luxo de dizermos que estamos a viver, mas na verdade estamos a sobreviver. Não é possível. Ele depois começa a ver que, olha, nós estamos a sobreviver em que condições? Temos uma terra que tem tudo para dar certo. Moçambique tem um grande potencial em terras aráveis para produzir, que nem sequer precisam de aditivos químicos. Temos uma abundância em água, uma potencialidade em mão de obra, e veja que Allah logo veio nos colocar numa localização geográfica em que fazemos fronteiras com muitos países que não têm acesso ao mar, significa que precisam de nós para eles terem acesso ao mar. São potencialidades, sem falar dos recursos minerais, que é coisa de agora. Mas estamos a falar só de outros tipos de recursos que nós nascemos aqui a conhecermos. Entretanto, este mesmo país que já produzia muito, hoje já tornou-se incapaz de produzir. Tanto que até as hortaliças tem que importar, vai comprar aqui na África do Sul, como se não tivesse nada aqui. Como é que se justifica isso? É a tal mísera vida de que Allah falava. Você tem riqueza, mas não consegue fazer o uso da riqueza simplesmente porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Aquele a quem Allah não lhe deu luz, esse não terá luz para poder se encaminhar. Então, a questão às vezes não depende muito das políticas que nós desenhamos. É que enquanto forem políticas fora da linha de Allah, sempre vão ser políticas falhadas e nada vai ter barakah. Simplesmente porque estamos a viver uma total desarmonia dentro de nós e não temos direção. Naturalmente, aí já torna-se um campo fértil para o Shaitã poder atuar. E isto iria nos conduzir logo para um outro tema. Mas não vamos abordar aqui o que tem a ver com o rizq que Allah manda e a maneira como tirar proveitos disso, mas não vamos abordar aqui hoje porque o tempo também já nos fugiu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.